começar, o nosso culto vai começar com esse tempo de batismo. Eu vou chamar o Joaci e a Socorro aqui à frente. Podem vir aqui, a gente vai ter um tempo especial de batismo. Podem subir aqui do lado, e nós vamos, nesse primeiro momento, como costume e como ordenança, ter um tempo podem vir aqui, um tempo de testemunho público, de professar a fé publicamente para a igreja, para quem nos acompanha, para justamente todos nós conhecemos um pouquinho mais da sua história, de como Cristo alcançou vocês, mas ao mesmo tempo de transformação do que Cristo fez. Eu vou pedir primeiro para o Joaci fazer, depois a Socorro. Fiquem à vontade. Deus abençoe. Bom dia a todos. Meu nome é Joaci, tenho 57 anos, sou casado e estou aqui hoje para testemunhar a minha fé e o meu arrependimento dos meus pecados, entregar minha vida para Jesus por completo. Fui nascido e criado em um lar cristão, porém eu tinha consciência que isso aí não me fazia uma pessoa cristã, uma pessoa salva. E o tempo foi passando, e recebi um chamado de Deus. Uma pessoa me entregou um panfleto, o nosso pastor Patrick. Nesse panfleto estava escrito: estou pronto agora. Eu li o panfleto e comecei a refletir. Senhor, se o Senhor me chamasse agora, eu estou pronto? E eu tive consciência que não estava pronto. Eu pedi a Deus que me deixasse mais um tempo, que era o tempo do meu arrependimento. E hoje estou aqui para isso, descer as águas, sepultar o velho homem e nascer de novo. Porque está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. E esse dom que estou professando hoje é dom de Deus, que está no meu coração. Agradeço a todos, peço a oração de todos, para eu sempre continuar nesse caminho, nunca mais olhar para trás. Amém. Pode falar. Eu sou Maria do Socorro, nunca tinha frequentado a igreja, é católica, né? Fui criada em família católica e não tinha frequentado a igreja até um amigo do trabalho me convidou, aí a Igreja Batista. Aí eu fui e gostei. A passar desse período, eu comecei a visitar as igrejas e bastante tempo fiquei visitando. Até um dia o meu marido me convidou a vir à Igreja Ação Bíblica. E, graças a Deus, ficamos aqui, estamos aqui, e felizes, e sempre querendo fazer parte da família de Deus. Hoje, estamos aqui felizes, porque vamos fazer parte desta família. Amém. Obrigado, Socorro. Obrigado, Joaci, por esse testemunho de fé, de história com Deus. Eu vou pedir que o Joaci fique, a gente vai fazer o batismo, o Patrick já pode vir. Socorro, você pode voltar a sentar, e aí logo em seguida eu já chamo você. Obrigado, viu? Enquanto estão nos posicionando aí, nós temos uma prática aqui na igreja, uma prática muito saudável, muito boa. Ok, lembrei, eu já estou com o microfone, né, gente? Eu não preciso falar com o outro. Nós temos uma prática aqui na igreja de deixar um versículo para cada pessoa. E eu queria deixar um versículo para o Joaci, para que ele possa lembrar na sua caminhada de fé constantemente. Salmo 46, de 1 a 3, você pode acompanhar aí comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se torne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Deus abençoe, Joaci. Amém.
Joaci, você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Sim, tenho. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode bater. Amém. É o tempo de celebração. Vamos louvar a Deus. Vamos aguardar um pouquinho o Joaci a subir, tomar cuidado, porque é bem escorregadio ali. E logo em seguida, quando ele descer, você já pode subir, viu, Socorro? Enquanto a Socorro está subindo, eu gostaria de ler o versículo que nós deixamos para ela, que o Senhor use esse texto para te acompanhar. Podem subir. Não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Maria do Socorro, você tem a certeza da sua salvação, tendo sido perdoada pelo Senhor Jesus? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegou o momento onde a gente vai iniciar aqui os momentos de batismo. Então já convido o Anderson e a Roseli. Nós teremos agora, pode vir aqui à frente, podem subir aqui. Nós teremos agora então um momento de testemunhos, um momento onde eles vão expressar aí o momento em que eles tiveram um encontro com o Senhor. E nessa turma de batismo, nesse grupo que a gente tem agora, a gente deu a escolha, né, já que a gente está de uma forma online também, a gente deu a escolha de quem quiser falar aqui ao vivo, o testemunho fala ao vivo, mas quem quiser gravar um vídeo também pode gravar. Porque a princípio era só o vídeo, né, porque a gente estava com as restrições, não estava tendo os cultos presenciais, por conta da reforma também. Mas a Roseli ela preferiu fazer o vídeo e o Anderson, então, ele vai falar aqui ao vivo, ele preferiu falar ao vivo para a gente. Então, a gente vai agora para esse momento de testemunhos e primeiro o Anderson. Obrigado. Olá, igreja, bom dia. Bom, é com muita alegria que eu venho aqui dar o meu testemunho da minha salvação. Há 3 anos atrás, aliás, durante toda a minha vida, eu sempre acreditei em Jesus. Mas acreditar é uma coisa e conhecê-lo é outra, completamente diferente. Há 3 anos atrás eu passei por uma situação muito difícil em minha vida, na qual, pela dor, eu busquei Jesus. E aí sim eu pude ver exatamente onde Jesus trabalha na nossa vida. E por eu ter aceitado ele começou a trabalhar em minha vida de uma forma sobrenatural. Ele me deu sabedoria para eu poder lidar com todas as dificuldades que eu estava tendo nesse problema meu. Era um problema que, assim, não dependia de mim. Eu precisava ter era algo que eu não conseguia resolver com minhas próprias mãos. Então ele começou a me dar sabedoria, ele começou a me mostrar nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes, onde ele estava trabalhando em minha vida. E de lá para cá, impressionante, nos mínimos detalhes, ele plantou na minha mente
que era para eu me atentar aos mínimos detalhes, que por mais que eu estivesse ali sofrendo com aquele problema, Ele estava cuidando de mim e que dias melhores viriam. Isso, graças a Ele, aconteceu. As coisas melhoraram. Ele me mostrou como eu deveria conduzir, né, aquela determinada situação. E Ele usou pessoas para me ensinar. Ele me usou para ensinar pessoas. E isso Ele vem fazendo diariamente, constantemente. E eu só tenho a agradecer a Ele. E se não fosse Ele, eu não sei o que seria da minha caminhada. Então eu agradeço e glorifico ao Senhor eternamente. E estou à disposição dEle para caminhar como Ele quer que eu caminhe. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Obrigado, Anderson. Agora a gente vai ver o vídeo, então, da Roseli, onde ela também coloca ali o seu testemunho. Segundo Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom dia, meu nome é Roseli. Vou falar um pouquinho sobre o batismo para mim. Eu sou nova convertida, um pouco mais de um ano. Sou vindo de uma família católica, fui batizada na igreja católica. Eu estava frequentando os cultos de domingo, eu ouvia a palavra, mas não vivia a palavra. A minha vida estava numa desordem total e numa conversa com o pastor Patrick, eu confessei meus pecados, me arrependi, aceitei Deus como meu Senhor e Salvador. E desde então eu venho me transformando. Deus vem agindo na minha vida e eu venho cada vez melhorando, Deus fazendo melhorias. Eu sinto cada dia mais esse amor de Deus por mim. Deus realmente age e transforma vidas. Hoje é o dia do meu batismo. Eu estou muito feliz por estar vivendo isso. E o batismo para mim é a confirmação dessa aliança que eu fiz com Deus. Hoje eu estou nascendo para uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da graça de Deus. Bom dia e obrigada a todos. Amém. Boa. Então, vamos então para um momento, convidar o pastor aqui. Vou pedir para a Roseli ficar ali do lado da Lara, porque para você ver um pouquinho melhor o Anderson, que ele vai ser o primeiro. Aí. Versículo na tela, versículo do Anderson. Aí, Anderson, esse foi o versículo que foi escolhido para você. Esse será o seu versículo de batismo. Com certeza será muito marcante para você, porque para mim foi, eu lembro do meu até hoje. Então, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Anderson, nós já ouvimos o seu testemunho, mas mais uma vez você crê unicamente que Jesus é o Salvador e você experimentou isso na sua vida? Creio.
te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Agora sim, Roseli, chegou a sua vez. Tá. Devagar. Se quiser ficar ali, pode ir pra... Roseli, você também tem um versículo de batismo, e ele vai ser colocado aí na tela, Judas, que só tem um capítulo, versos 24 e 25, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Roseli, você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuidado aí, mestre. Aí. Então, glória a Deus por esse momento, um momento muito emocionante, né? De muita alegria. Batismo de 3 pessoas que vão às águas, vão demonstrar a fé em Jesus Cristo através desse ato, um ato de obediência a Deus, mas também de testemunho do amor de Jesus Cristo por nós. Eu queria chamar aí a família Vick, né, o Hudson, a Rebeca, a Juliana, podem já vir aqui à frente, nós vamos ter um tempo de testemunhos também. Pode subir aqui, Hudson. Ok, todos aqui. Não tem problema. Nós vamos ter três testemunhos dessa família e o Hudson vai começar, ele vai dar seu testemunho, logo em seguida a Juliana e por último a Rebeca vai passar o vídeo que ela trouxe o testemunho para nós não precisa. Testemunho para nós através do vídeo. Fica à vontade, Hudson. Bom dia a todos. Tentar explicar a cronologia certinho. Vamos ver. Vou usar, estava explicando para o Patrick, foram 3 cultos, né, 3 domingos que me chamaram, que se encaixaram melhor nessa história. Foi o primeiro dele, que ele falou da insatisfação, e o segundo, que foi do Dia dos Pais, que a parábola do filho pródigo foi citada. Assim, o que fez o filho pródigo sair, né, e ir em busca de algo fora da casa dos pais é a insatisfação, aquilo de, tá ruim, não é isso que eu quero, aquela ansiedade de ser, de fazer, e tenta buscar com as próprias mãos, com as próprias forças, da sua própria vontade. E aí, eu acho que o mundo é o mesmo desde aquele tempo, não mudou, continua mal, é a mesma maldade, é a mesma dificuldade. Então, quando ele viu a dificuldade, a complicação do mundo lá fora, ele volta para a casa do pai, o pai acolhe, o pai alimenta, o pai cuida, e a vontade do filho era de ser servo, nem era de estar ao lado do pai. Ele falou, não, independente, você vai sentar na mesma mesa e vai estar comigo. E foi isso, assim, quem conhece, minha mãe me trouxe daqui desde 96, então ela me colocou no caminho certo,
e algumas coisas me fizeram ir buscar lá fora com as minhas próprias forças. Não, o mundo é o mesmo, como eu falei, continua mal, é complicado, o melhor lugar é estar aqui. E o último domingo, a pregação foi do Célio, que falou da consciência tranquila. Hoje eu entendo, o que eu entendi da consciência tranquila é isso. A minha consciência tranquila hoje é que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. É isso que de estar aqui, onde não deveria ter saído. Então é isso. Eu acho que essa era a consciência tranquila. Errar, pecar, acontece. Mesmo estando aqui, né, é impossível de se acertar todas as vezes. Então, erra, mas a consciência tranquila de estar querendo acertar e no lugar certo. Era isso, mais ou menos. Bom dia, igreja. Eu vou tentar resumir mais ou menos como foi a minha vida, como eu conheci a Cristo. E eu fui batizada na Igreja Católica quando criança, porém, eu via Deus como um ser muito distante, com quem eu não podia conversar, com quem eu não podia ter um contato direto. E eu me lembro da primeira vez que eu vim à igreja, não foi receio, eu me senti muito insegura, porque eu tinha aquela visão de que a igreja era para as pessoas que tinham crescido dentro da igreja. E eu me lembro que, naquele dia, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida aqui. E eu tive para mim que era aqui que eu queria ficar e que não era daqui, que eu não queria mais me distanciar daqui. Que eu queria aquela vida com Deus para mim, porém, eu não me alimentava da palavra, do que Deus tinha deixado. E, por muitas vezes, pequei e estive distante. E eu achei que, por ser pecadora, eu não podia ter mais contato com Deus, não tinha o direito de estar próximo. Até que um dia, conversando com o Patrick, eu me confessei e eu me arrependi de todos os meus pecados e comecei a me alimentar daquela palavra, daquilo que Deus tinha deixado. E, a partir daquele momento, eu tive a certeza de que eu não queria mais me distanciar daquilo. Então, eu tinha que fazer por onde estar na presença de Deus. Então, eu decidi por me batizar, para cumprir aquilo que foi deixado, mas principalmente porque hoje, nos dias que as coisas fogem do meu controle, porque ser grato a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, mas principalmente quando as coisas fogem do controle, quando as coisas são difíceis, eu falo: Senhor, obrigada porque eu tenho a Ti e porque eu posso Te glorificar. E por isso que hoje eu estou aqui e estou muito feliz por esse momento. Eu vou falar, vai. Bom dia. Acho que muitos me conhecem. Praticamente eu nasci aqui na igreja, desde o berçário, escola dominical, historinhas bíblicas. Me converti, não vou lembrar o momento certo, mas a minha grande alegria aqui foi o acampamento MAB. É um lugar assim que eu tenho muita saudade e foi onde me fez estar a minha conversão mesmo, a querer buscar a palavra. Mas, em um momento da minha vida, eu me afastei muito, tive onde não deveria estar. Foi assim, hoje eu vejo como o meu maior arrependimento e hoje eu sou grata. É a palavra exata para esse momento, por eu ter voltado e por eu estar novamente na presença de Deus, pois eu
tive ciência da conversão, que Jesus é nosso único caminho, nosso Salvador. Entreguei a minha vida, mas eu me afastei. E hoje eu venho com total arrependimento, na verdade, e de entrega a minha vida para um melhor relacionamento com Ele. E é isso. Obrigado, Rebeca, Hudson. É um tempo muito especial ver uma família toda testemunhando do Evangelho, testemunhando da graça e do amor de Jesus Cristo, através da igreja, através do acampamento, através de pessoas, recepção. É muito feliz isso, tenho certeza que a Laurici está ali se segurando, muito feliz, com certeza. Nós vamos ter o nosso tempo de batismo agora oficialmente. O Hudson vai ser o primeiro, o Patrick já pode vir. As meninas podem descer para poder acompanhar, assistir. Lá de baixo, pode tirar o chinelo, isso. Pode, aqui não deu tempo. Eu vou falar. Pode falar. Vou contar um segredinho aqui para vocês. Nessa volta desse casal, Udi, cadê? A Ju, né? E nesse desejo de voltar para Deus, de obedecê-lo, de realmente fazer a palavra de Deus ser vivida, eles moraram muitos anos juntos, e esse arrependimento, essa volta, fez com que a gente precisasse acertar o nosso casamento. E recentemente eles casaram no civil, então quiseram diante de Deus, e eu perguntei para ele, porque é bonito saber, a igreja saber que tem passos de arrependimento. Tem aí um caminhar de querer acertar e de querer honrar Deus e aquilo que Ele estabeleceu. Então, parabéns, continuem firmes. Obrigado. E que Deus ajude aí nessa caminhada. Nós temos uma prática aqui na igreja, todos que estão aqui já sabem, mas eu explico para quem está acompanhando a gente online, principalmente quem está nos visitando, que é, do momento do batismo, dar um versículo para uma pessoa, um versículo que acompanha a jornada dela como cristã, que possa lembrá-la da graça e do amor de Jesus Cristo. Para o Hudson, a gente, da liderança, que quem estava organizando toda a parte da classe de batismo, selecionou Filipenses 3,12. Filipenses 3,12 diz o seguinte: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Hudson, você crê que Jesus é o teu único Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Enquanto a Juliana está aí se posicionando, da mesma forma, vou ler o versículo que nós selecionamos para ela, para que Deus a ajude através desse texto, e também ao longo da palavra de Deus toda, a se lembrar da graça e do amor dele. Colossenses 1, de 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que Deus abençoe. Juliana, você tem a certeza da salvação em Cristo Jesus? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, tá frio aqui fora, mas a água tá quentinha, viu? Só para todo mundo ficar tranquilo. Nós selecionamos aí para a Rebeca também um texto que com certeza marcou não só a vida dela, mas todas as nossas vidas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rebeca, tem certeza que Jesus é o teu Senhor, o Salvador da sua vida? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok.
Que Deus abençoe a vida de vocês, pela glória e nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já vou chamar então a Ana e a Cida aqui em cima. Podem vir aqui, as duas. Esse é o momento onde elas darão aqui um breve testemunho. Não sei se breve ou longo, fiquem à vontade, tá? Darão aqui um testemunho do que o Senhor fez na vida delas, né? Por meio da salvação, por meio de Cristo Jesus. Com certeza esse é um momento muito especial para cada uma delas. Pode vir aí. Para cada uma delas e para nós também, que estamos vendo aí ao longo dos últimos domingos, né, vários batismos. Então é sempre uma alegria, né, a gente poder ver pessoas que estão aí expressando a sua alegria, né, a sua gratidão ao Senhor por meio do batismo. É um testemunho visual, um testemunho onde as pessoas estão vendo que realmente o Senhor fez a obra na vida delas. Então, Ana, Cida, fiquem à vontade. Obrigada, Léo. Bom dia a todos. Eu não conheço muita gente, eu sou chorona, vocês me desculpem. Mas prazer para todo mundo que eu não conheço. E o que eu tenho a dizer é que há anos que eu vinha buscando lugares que não me satisfaziam, não tinha dúvidas de tudo, e não era feliz. E um dia, o pastor Patrick, num dos PGs, eu questionava com ele, por que será que Deus, antigamente ele falava, ele vinha através de fogo, ele dava, por que ele não fala com a gente agora? Eu estava começando, não sabia de nada. E aí, tudo começou com um anjinho, ele manda anjos agora, sabe? Anjos para falar por ele. E ele me mandou um anjo, a dona Lili, que não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que ela está me vendo. Ela foi o anjo que Deus enviou lá no meu trabalho, e ela pegou na minha mão, me convidou sutilmente para eu ir assistir uma reunião no PG, na casa da Helena. E desde aquele dia eu nunca mais saí de lá. Eu não posso dizer para vocês que eu me converti um dia, olha, o Espírito Santo chegou na minha vida. Não, eu estaria mentindo. Foi devagar. Porque o Espírito Santo, a vida da gente vai mudando a partir do momento que você vai conhecendo. Você vai conhecendo o Senhor. O Rodrigo, outro dia, disse uma coisa aqui, no dia da mocidade, que é muito minha, eu me identifiquei muito, que o papai estava com o filhinho, e o filhinho falava, olha aquele avião lá, nossa, mas é pequenininho, né? Aí, um dia, o pai levou ele no aeroporto e ele viu o avião enorme. Então, é isso. Quando você está longe, é tudo pequeno, é tudo insignificante. Quando você se aproxima, ele fica grande. E o único jeito de se aproximar é conhecendo. Outro dia, também, no Anderson, que teve o batismo, ele disse, não adianta você acreditar, você tem que conhecer. Porque você conhecendo, aí você vai seguir, você vai ser feliz. E aí, quando eu comecei, os meus hábitos começaram a mudar. Chegou o arrependimento. Nossa, como eu me arrependi de tanta coisa que eu fiz no passado, que hoje eu não faria mais. E eu tenho certeza que Ele é meu Salvador e que Ele me perdoou já. Por isso que eu dou o testemunho e hoje eu vou confirmar esse testemunho me batizando. Porque, gente, eu tinha vícios, eu fumava, eu consegui parar por Ele, pedindo para Ele, sem nenhum problema eu consegui, sem nenhuma... Ai, porque eu não aguentava, eu vou fumar. Não. Ele me tirou tudo. Então, eu digo para vocês, a minha única dependência, eu não tenho dependência nenhuma de nada, eu não tenho vícios. A minha única dependência hoje é o Senhor. Sem Ele, a gente não pode achar que a felicidade da gente está engajada num filho, num marido, numa mulher. Não, a felicidade nossa é só dele. A felicidade nossa é Ele que traz. É uma paz, é uma felicidade que é imensa. Acordo de manhã, converso com ele sobre os meus problemas. Aliás, eu só tenho ele. A minha família está longe, minha filha está longe, meu filho, mal a gente se fala, porque ele sai de manhã, volta de noite, volta cansado. A minha família é ele e a minha família espiritual, que são vocês. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu e a minha amiga Ana Paula, que agora ela vai dar o testemunho dela. Obrigada por tudo. Ai, meu Deus, socorro. Bem,
Bom dia. Eu fiz uma colinha, eu vou usar com todo orgulho. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu tive o privilégio de conhecer a Deus, lendo a palavra, num momento bem difícil para mim, que eu estava num setor com 3 amigos muito queridos, Claudinha é um deles, pessoas que eu amo até hoje, os 3, apesar de uma não estar mais aqui com a gente. E eu admirava demais a fé dos 3. E eles eram assim, eles me enchiam. E eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim. Só que tinha um detalhe, cada um tinha uma crença. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Porque eu admirava demais os 3 e a fé que eles tinham. Então eu orei, pedi a Deus que Ele me permitisse conhecê-los sem intermédio de religião, porque eu não queria saber qual era a religião certa, eu queria conhecer a Deus, sem interferência, sem intermediário. Então, uma pessoa muito querida me presenteou com uma Bíblia no dia do meu aniversário, e eu falei para ela, mas eu não entendo nada que está escrito, eu já tenho. Ela falou, não, essa é de fácil leitura, você vai entender. E Ele vai falar com você, conforme você lê. E eu comecei a ler na ida do serviço, em 2019, isso. Até um dia que a gente estava estudando na hora do almoço, e a gente estava lendo Deuteronômio 18, e foi a primeira vez que Deus falou comigo. Que eu lembro que a passagem, uma parte fala sobre que Ele abomina adivinhos, médios e feiticeiros. E naquele momento, como tinha outras religiões ali ao meu redor, eu falei assim, mas por que Deus não quer? Se existe, por que eu não posso consultar? Aí a resposta veio durante a Claudinha me explicando, quando eu questionei, ela começou a explicar, eu falei, eu já entendi. Aí eu cortei ela e fiz um desenho na carteira mesmo, que estava ali na nossa frente. E o desenho é simples, imagine uma árvore com o tronco em direção ao céu, e vários outros galhos, todos sem folhas. Foi esse o desenho que eu fiz, que ele está até na minha Bíblia aqui. E a resposta que eu tive de Deus foi a seguinte, na vida terão vários caminhos, mas só tem um que te leva a Deus, que é Jesus Cristo. E eu fiquei muito feliz, a Claudinha falou, é isso, eu falei, perfeito, entendi, foi o primeiro insight, e eu segui lendo. E durante a leitura da Bíblia, eu não percebi, como a Cida falou, o Espírito Santo, Deus, Ele não muda a gente assim. Você não acorda cristão, Ele te molda. E eu tive o privilégio de conhecê-lo lendo a palavra. E durante a leitura, eu lembro perfeitamente, a Claudinha sabe que eu já falei sobre isso com ela várias vezes. Eu tinha uma dor que me acompanhava a vida inteira. Era uma sensação de desespero, de medo muito forte. E todos os dias, quando eu abria os olhos, aquela dor vinha como se fosse uma porrada em mim, falando, você não vai conseguir, você não tem que estar aqui, isso aqui não é para você, e eu queria sumir. Em resumo, era isso, eu não queria estar aqui. E eu lembro que um dia eu cheguei para a Claudinha e falei assim, Claudinha, eu não sinto mais a dor. Aí ela falou, graças a Deus, eu falei, amém. E a única coisa que eu estava fazendo nesse tempo, de diferente de tudo que eu tinha feito até então, era ler a palavra todos os dias na ida e na volta do trabalho. Então não há nada que ninguém nesse universo diga para mim sobre Deus que Ele não existe, porque Ele provou para mim que Ele está aqui. Ele tirou com a mão a dor que eu tinha no meu coração. E assim, eu não tenho como agradecê-lo, porque Ele é para mim tudo. Eu sem Deus não estaria nesse momento falando com vocês aqui. E eu louvo, eu sou sua serva, eu amo e eu sou grata. Eu vou ler uma passagem que resume esse ponto de vista meu sobre Deus, que é João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Não há coisa alguma que o mundo possa oferecer a qualquer um de nós que se equipare à paz que Deus pode colocar no coração da gente com a presença dEle. Ele é divino, Ele é magnífico, Ele é surreal, Ele é perfeito. Eu amo, eu o louvo. E eu sou grata pelo privilégio de conhecê-lo. Eu estou aqui hoje com a Cida, a gente vai tornar público o que já é completamente enraizado nos nossos corações, que é a presença de Deus. Foi a melhor coisa que me aconteceu em vida. A gente estava com muito medo, eu falei, Claudinha, estou pensando em você. Falei, Cida, isso aqui para a gente é um presente, a gente tem que tentar ser útil para alguém ouvir o quão maravilhoso Ele é e como Ele muda a gente.
Eu não consigo me ver viva, nem aqui, nem na eternidade, sem a presença de Deus. Eu amo, eu quero na minha vida para sempre. E eu quero ler o que a gente tinha que ter decorado, que a gente não decorou. 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Graças a Deus, gente. Obrigada. Amém. Maravilha. Obrigado, Ana, Cida. A gente vê como é nítido, né, e verdadeiro o resultado que a evangelização, né, a vida, né, vida na vida, né, o relacionamento, seja numa conversa, seja no trabalho, sei lá, numa amizade de condomínio, como o Senhor ele realiza maravilhas, né, e salvação. Isso foi visível, isso foi claro na vida da Cida, né, com a dona Lili ali que chegou perto, que se preocupou em evangelizar também na vida da Ana, com a Cláudia também, que foi uma das pessoas que a ajudou, né, que a presenteou com uma Bíblia. Então, glória a Deus por isso. Vou pedir para a Ana sentar ali, esperar um pouquinho, que agora já vou chamar o pastor também. Com essas 2 pregações, eu acho que a gente dá por encerrada a nossa celebração de hoje de manhã, né, Guilherme? Fica para o próximo domingo, né? Parece que elas estavam aqui já acostumadas há anos falando de Deus e das coisas de Deus. Que Deus abençoe. E nem sei se eu devia falar o que eu vou falar, mas vamos lá. Uma pequena aula de português. Igreja também é educação, certo? Batizar. O que significa o verbo batizar? Se você olhar no dicionário, é um verbo transitivo direto. Fazer com que alguém receba a ordenança do batismo. Então, é o ato de submeter alguém às águas, ao batismo. Isso é a pessoa que batiza alguém. Então, eu batizei o meu filho Felipe, eu batizei a minha filha Débora, o pastor Fred batizou o Patrick. Agora, quem sofre a ação, ele é batizado. Ele é batizado, ele sofre a ação de se subordinar ao batismo, às águas. Então, o Felipe foi batizado pelo seu pai. A Débora foi batizada por mim. Eu fui batizado pelo pastor Fred. Por que eu estou dizendo isso? Porque 99% dos evangélicos falam o seguinte: eu me batizei. Errado. Você não se batizou. Você foi batizado. Os irmãos que se batizaram, não, que foram batizados. Eu sei que talvez a minha luta seja sem êxito nenhum, porque isso já está enraizado na nossa cultura, de dizer que eu fui batizado, eu me batizei, fulanos que foram, que se batizaram. Mas o bonito disso é porque essa gramática tem tudo a ver com o espiritual. E quem sabe aí você pega esse gancho e corrige aí, que não é só sua culpa, não, e que você vai repetir outras vezes. Esse verbo, foi batizado, ou foram batizados, expressa exatamente o que acontece na salvação. O que é o batismo? As pessoas vão descer, ficarem submergidas, dizendo assim: eu não quero mais eu viver para mim, com o meu jeito. Os meus pecados eu quero deixá-los. E, na hora que sai da água, é como se fosse uma nova vida, uma ressurreição. É um simbolismo de um ato de: eu não quero mais eu viver, mas eu quero a vida de Cristo em mim. Representa o novo nascimento. Eu quero perguntar para vocês: quanta força você fez para nascer no ventre da sua mãe? Você foi nascido, foi nascida, você não fez nada. Então, esse verbo é exatamente aquilo que aconteceu na salvação. Você não se salvou, você foi salvo por Jesus. Assim como você foi batizado e você não se batizou. Percebe que tem aí essa ideia de uma ação de fora, de Deus. E é por isso, então, que eu quero assim, tentar que a gente, aos pouquinhos, ao longo dos anos, a gente corrija, porque tem uma mensagem espiritual usando o verbo corretamente. E termino com um texto de Atos,
que vocês vão ver esse mesmo verbo sendo usado aí dessa forma. Atos 8:36, que diz o seguinte: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Eu seja batizado. Depois, Atos 16. Então, vocês vão encontrar sempre essa forma. 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Se você está aqui hoje, está nos ouvindo, e você está se fazendo essa pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a resposta. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Creia em Jesus e você será salvo. Você não vai se salvar, porque aquele que está em apuros, que está morto, que está perdido, ele precisa de alguém que venha e o resgate, o tire. E Efésios 2:8, que já foi lido: porque pela graça, e vocês podem dizer comigo, e você que está em casa também, porque pela graça sois salvos. Não se salvam, porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A única coisa que a palavra de Deus nos ensina que é o requisito: mediante a fé. Mediante a fé. Isto é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Olha, de novo, ninguém se glorie, não é uma coisa que eu conquisto, é uma coisa que eu recebo. Então, se hoje alguém falar assim: ah, você viu a Ana que se batizou? O que você vai falar? Ei, peraí, tem um problema aí, né? Se falar assim: ah, as duas que se batizaram, pá. Aí você ajuda, fala: como é que é mesmo? Né? Que foram batizadas. Porque representa uma mensagem por trás disso, que é essa ideia da salvação, que ela é recebida de graça pelo nosso Deus. Certo, Léo? Agora sim, Cida vai ser a primeira aí a ser batizada. Aí. Então, como a gente já tem visto aos domingos, cada um recebe o seu versículo ali de batismo, né? Então, Cida, você também vai receber o seu versículo de batismo. A gente vai colocar aí na tela Isaías 40, versos 30 e 31, que diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Cida, a gente já ouviu o teu testemunho, a gente ouviu você com a sua boca professando, mas você confirma então que Jesus é o teu Salvador? Então eu te batizo. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí. Agora sim, pode vir, Ana. Quem quiser de novo aí, só procurar o pastor. Brincadeira. Aí. Ana Paula, você também tem o seu versículo de batismo, que é Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ana, você crê que Jesus é o único Salvador, Senhor da sua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu gostaria já então de chamar aqui na frente, chamar à frente o Ezequiel e o Marcos. Podem vir aqui à frente. Nós teremos um momento aqui de testemunhos, um momento onde eles irão contar um pouquinho de como que foi esse momento onde eles tiveram de fato um encontro com o Senhor Jesus, onde eles se arrependeram de seus pecados e confessaram ao Senhor e foram então salvos pelo nosso Deus. E vamos começar vamos por ordem de chamada, né? O Ezequiel, ele não quis... Você quer falar agora? De última hora? Pode ser, vai. Bom, eu não treinei para falar aqui, né? Mas vamos, né? Então, eu nasci em um lar cristão. Desde pequeno me apresentaram o plano da salvação, sempre na escola dominical, nas EBFs, no MAB, sempre as pessoas me mostrando o caminho certo, né? Em todas as EBFs, em todas os MABs, eu ia lá na frente, pedia perdão pelos meus pecados, mas eu sentia que nunca era o verdadeiro perdão, né? Eu sentia aquele vazio no coração, até que o que eu pensava era, quanto mais você pede perdão, mais perto você está de alcançar a salvação. Só que, como todos nós sabemos, não é verdade. Então, até que em um dos MABs, em 2017, o que aconteceu foi que, após uma pregação do Devair, eu simplesmente abri os meus olhos, eu percebi o caminho que eu estava seguindo era um caminho cheio de falhas, cheio de pecados em si, né? Eu não estava vivendo uma vida cristã de segunda a segunda em si, uma vida de um cristão que seria de sábado e domingo, né? Foi a partir desse MAB que meus olhos se abriram, foi a partir desse MAB que eu comecei a fazer o discipulado com Vinícius, que ele também foi um discipulador e ainda continua sendo um amigo maravilhoso, sempre me levando para o caminho certo, e eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida, a sua família também, que me ajudou em várias situações, nas escolinhas dominical que você faz na sua casa, foi muito gratificante poder participar por um bom tempo. E é isso, foi assim que... E depois desse MAB, eu comecei também a ler a Bíblia, ler vários livros, que também glorificaram a Deus e mudaram a minha vida literalmente, né? E acho que é isso. Acho que no vídeo tinha um pouco mais, mas eu não lembro muito bem. Bom dia, igreja. Eu sou o Marcos, eu tenho 15 anos. Acho que muitos de vocês não me conhecem, que eu estou na igreja há pouco tempo, faz uns 5 anos mais ou menos. Eu aceitei Jesus porque o que eu via no Pará, onde eu não morava aqui, né? Eu morava no Pará, o que eu via lá não era certo. O problema não era o Pará, e sim o pecado que lá havia. Eu não via que não era certo, não era aquilo que eu queria para a minha vida. Em um determinado momento da minha vida, a minha mãe passou por uma dificuldade e pediu para que meu pai fosse me buscar, né? Já em São Paulo, o meu pai ele já frequentava algumas igrejas, mas ainda não era a ação bíblica, né? Era uma igreja totalmente diferente. E eu não gostava muito daquela igreja. E quando o meu pai me apresentou a ação bíblica, um amigo dele apresentou a ação bíblica, e faz muito tempo atrás, eu comecei a gostar da ação bíblica, né? É uma igreja muito boa. E foi em determinado momento na EBF que eu aceitei a Jesus, né? Que foi até o Mateus e o Vinícius que fizeram a pergunta para mim: você aceita Jesus? E foi nesse momento que eu decidi aceitar Jesus na minha vida como meu Salvador. E é isso. Aí, boa. Muito obrigado. Poder ver, dá muita alegria poder ver esses jovens. Deixa eu vir para cá. Esses jovens que... Você tem quantos anos, Marcos? 15, né? Você tem... Olha a diferença, 15 e 15.
É uma alegria poder ver a obra do Senhor, né, na vida desses adolescentes aqui. E isso é muito legal, porque a gente vê tantos jovens e tantos adolescentes aí perdidos, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida de qualquer jeito. Mas a gente vê a graça de Deus que alcançou, então, a vida do Ezequiel e assim também como a vida do Marcos. Vou pedir para o Marcos descer um pouquinho, que a gente vai, primeiro o Ezequiel, continuar aí na ordem de chamada. Vou chamar o Lucas já também, que vai batizar o Ezequiel. Opa, calma, jovem. Normal, fortes emoções. Aí. Todos os batizandos, né, que a gente tem visto aí nos últimos domingos, todos aqueles que estão sendo batizados, tem um versículo de batismo. E não diferente também, o Ezequiel tem um versículo de batismo dele. Vai colocar aí na tela para a gente poder ver. João 14:6. Esse foi um texto, um versículo que Ezequiel, em especial, escolheu. Ele quis esse versículo para ele. Para ele não, né? Tipo, como um versículo de lembrança do batismo, né? João 14:6, que diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você declarou para nós o seu testemunho que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Aí. Tô tranquilo, meu. Agora o Marcos, pode vir aqui, jovem. Segurar ele, né? Vai que... O versículo de batismo do Marcos, Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Marquinhos, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Amém. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, nós estamos aí depois de vários domingos com batismos e hoje de novo. Ontem na mocidade alguém falou, é o último batismo. Falei, não, o último não, a gente quer mais, vai ser o último desse grupinho, né? Mas espero que você esteja anunciando Cristo e tenha mais conversões e a gente possa continuar aí domingo após domingo realizando essa ordenança. O que vai acontecer aqui? 2 pessoas vão entrar aí nesse batistério, esse é o nome técnico para essa piscina. Essa água é água da Sabesp, ela não tem nenhuma propriedade assim especial, milagrosa, tá? É água que você usa para tomar banho em casa. Mas é um simbolismo maravilhoso que o Senhor Jesus instaurou. Temos 2 ordenanças na Bíblia. O batismo é uma e a ceia do Senhor. São 2 coisas que Deus instituiu para que a igreja praticasse. E o batismo, essa entrada nas águas e a saída das águas, representa essa experiência que eles fizeram com o Senhor Jesus. Morrendo para o pecado, não querendo mais que o pecado decida a vida deles. Morrendo para o eu. Eu preciso abrir mão se eu quero
ter Cristo em mim, eu preciso abrir mão da minha vontade. Então é como se fosse um enterro daquilo que não presta. E na hora que sai da água, é o simbolismo da ressurreição, uma nova vida com o Senhor Jesus. Então eles vão dizer o seguinte: eu não quero mais viver para mim, mas quero viver para Cristo. Isso é fantástico, porque é uma mensagem silenciosa, mas profunda. Mas para não ficar só na mensagem visível, eles também vão falar. Então eu convido aqui a Fabrícia e o Nicolas, cheios de coragem, como eu tenho admirado os outros domingos. O povo novinho vem aqui, pega o microfone, nem parece que está aí tremendo, né? Eu sei que está lá no fundinho, mas isso é muito legal, né? Uma vez alguém falou assim, igreja é um ambiente, é uma vida que treina as pessoas para muitas áreas, inclusive falar em público, perder essa inibição, né? Perder a timidez e tantas outras coisas que às vezes a gente nem considera, mas que a igreja traz aí muitos benefícios. Então, vocês estão prontos? Tudo bem? O coração está bem aí? Legal. Quem vai ser o primeiro a trazer umas palavrinhas aí? Você? Bom dia. Quem não me conhece, eu sou a Fabrícia, irmã do Léo. E a história da minha conversão é um pouco longa. Com 11 anos, mais ou menos, meus irmãos começaram a ir à igreja e eles ficaram firmes nessa caminhada e eu me surpreendi com eles e gostei, até acompanhava eles algumas vezes, só que não era firme. Aí, nessa mesma época, começou um PG na minha casa e eu gostava bastante, porque toda vez que tinha uns lanches diferentes lá e era muito bom. E eu adorava, porque nesse tempo de PG eu pude conhecer Deus um pouco mais e gostava da sensação que eu sentia lá, de estar um pouco mais perto dele. Aí acabou e era esperado que eu continuasse a igreja, a frequentar um pouco mais, só que isso não aconteceu. E durante esses anos, o Léo me chamava várias e várias vezes a vir à igreja. Eu sempre inventava uma desculpa, falava, da próxima vez eu ia. Chegava a próxima vez, eu falava, não, da próxima eu vou. E eu nunca ia. Até que, no começo do ano passado, o Léo me convidou a ir num final de semana no MAB. E lá eu senti a mesma coisa que eu sentia no PG. Eu senti que tinha alguém maior que eu cuidando de mim, que estava sempre comigo e ia me ajudar em todos os momentos. E depois disso, a Jade começou o discipulado comigo e ela tem sido uma grande conselheira nesse tempo. Tem sido ótimo para mim. E um de nossos discipulados, eu fui convertida. E foi muito bom naquele momento. É até estranho dizer, a sensação que eu senti naquele momento é como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros, como se eu estivesse mais leve. E é isso que Deus fez conosco, né? Nós somos pecadores e Ele pegou o nosso pecado para si, morreu na cruz por nós e nós nem merecíamos isso. Então, eu me senti mais leve naquele momento, com tudo que eu pude conhecer, com tudo que eu estava vendo, que eu era uma pecadora e não merecia nada daquilo. Então, por Ele ter me salvado, sou disposta a fazer muitas coisas, como mostrar agora, nesse momento de batismo. Eu agradeço a Ele tudo que Ele fez por mim. Bom dia de novo. Ao invés de falar como os outros, eu resolvi escrever um poema do que Jesus representa para mim. E eu vou começar a ler. O poema se chama A Salvação. Ele começa assim: Era uma vez um homem que fora criado por Deus. Deus lhe deu uma ordem, mas ele desobedeceu. Por conta disso, nasceu o pecado, que deixou Deus magoado. Mas houve uma solução, que era uma promessa de salvação. Muito tempo se passa, e um anjo vai a uma casa. Ele vai para uma virgem contar que dela o Salvador do mundo virá. E então a promessa se cumpriu, e dela nasceu um menino. Porém a mulher também viu a morte de seu querido filho. Jesus veio para o mundo salvar, e morreu por tanto me amar. E é por isso que agora eu vivo, todos os dias serena e tranquila.
Eu vivo assim pois, mesmo depois dele morrer, a história ainda não acabou. 3 dias depois disso acontecer, Jesus ressuscitou. Porque nele eu consegui salvação, eu escrevo este poema. Depois que eu entreguei o meu coração, Jesus se tornou o meu lema. Eu era só um garoto que adorava sorrir. Eu já estava pronto para dormir. Foi quando minha mãe resolveu perguntar se a Jesus eu queria aceitar. Sem dúvida, então, eu aceitei. E com ela eu orei. Agora salvo eu sou, porque Jesus me salvou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras humanas, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Emocionante. E da Fabrícia, se eu não estou enganado, Fabrícia, foi em fevereiro do ano passado, no reinício da mocidade, não foi? Que aí com a Jade lá bateu esse entendimento, né, que vem do Espírito. E eu lembro a alegria da Jade, né? E a alegria dela agora compartilhando, né, com a gente, muito legal. E tem artista aqui, hein? Poesia, hein? Poema, gostei, hein? Muito legal, muito legal. Graças a Deus por esses 2 jovens aí que vão passar pelas águas nesse momento. Então, Léo, é contigo hoje. E vem mais para cá, tá? Porque vai ter que descer depois para trás. Isso. E o versículo que foi escolhido para a Fabrícia, para constar do certificado, para esse momento especial, é de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que nos diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Fabrícia, você crê que o Senhor Jesus morreu por você na cruz, te livrou do império das trevas e te trouxe para o seu reino? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicolas, agora é contigo. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Nicolas Demetresco, você crê que o Senhor Jesus morreu por você e te salvou da morte? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Quem serão os próximos?